Olá a todos, voltamos para mais um vídeo. Hoje eu aproximei um pouquinho mais a câmera aqui do quadro, porque nós vamos fazer uma análise gráfica do deslocamento do equilíbrio. Vamos continuar o que a gente estava vendo na última aula. E aí, como vai ser uma análise gráfica, eu vou representar os gráficos aqui no quadro, para que vocês vejam ele com bastante detalhe, com bastante nitidez. Por isso que eu aproximei mais, tá aqui, tá me cortando um pouco, mas é porque é a desvantagem de ser um pouquinho alto, porque mesmo o quadro estando alto, eu ainda acabo passando dele. Mas vamos lá. Eu vou tentar dividir esse vídeo em três partes. Vão ter cortes nele, que aí esses cortes eles vão representar os três diferentes tipos de modificação do equilíbrio: concentração, temperatura e pressão. Eu vou representar cada um deles na mesma ordem que a gente estudou. No caso, primeiro concentração, depois temperatura, por último pressão. Então vamos lá. Se eu fizer aqui assim o esboço de um gráfico, ok? Lembrando que essa análise que eu vou fazer aqui, e muita atenção, ela vai ser uma análise da velocidade pelo tempo. Velocidade pelo tempo da reação. Nós sabemos que a reação direta ela começa a velocidade alta e a reação inversa ela alcança essa reação direta em um determinado tempo. Nesse tempo aqui, as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Eu vou botar aqui embaixo, por exemplo, A formando B. Reação de ida e volta, beleza? Essa é a minha reação. O que acontece? Eu vou dizer aqui, ó, que o azul agora vai ser A. O azul vai ser A e o vermelho vai ser B. Beleza? O azul vai ser A e o vermelho vai ser B. O que aconteceu? Depois de ter alcançado o equilíbrio, teve a adição de ar. Que a gente viu a adição de um reagente, de uma substância. O que vai acontecer aqui, gente? Ó, essa reação direta, que é azul, ela vai sofrer um pico. A velocidade ela vai subir instantaneamente. E a velocidade de B ia ficar igual. Só que o que acontece? Que nem viu pela lei de Le Chatelier, as velocidades, após sofrer essa mudança, elas vão tender a encontrar-se de novo num novo equilíbrio. Então, tá vendo esse formato aqui do começo, esse triângulo curvado? Vai acontecer a mesma coisa aqui. Só que agora entre esses dois pontos. Ou seja, a velocidade da reação direta, que sofreu uma subida por causa da adição de A, ela vai sofrer uma leve queda. E ó, a velocidade B vai sofrer uma subida. Até que as duas vão lá e se encontram num novo equilíbrio. Então isso aqui aconteceu porque teve um aumento na concentração de A. Professor, se fosse o aumento da concentração de B, ia acontecer o quê? Bem, só ia inverter as cores. Seria a reação inversa que teria uma maior velocidade até as duas se reencontrarem no novo equilíbrio. Então aqui nós temos o equilíbrio 1 e aqui nós temos o equilíbrio 2. Beleza? E professor, beleza, se aumentar fica assim. E se diminuir a concentração? Se diminuir a concentração, vai ser espelhado isso aqui. Ao invés de subir instantaneamente como aconteceu aqui, vai descer. Se diminuir a quantidade de ar, esse risco vertical aqui não vai ser para cima, ele vai ser para baixo. E aí esse triângulo aqui vai ficar aqui embaixo. O equilíbrio, a velocidade do equilíbrio vai ser um pouco menor do que o original. Então o gráfico fica mais ou menos assim quando nós temos uma variação na concentração de uma das substâncias. Beleza? Se eu for fazer aqui, pessoal, ó, um outro gráfico, esse outro gráfico que não precisa ser tão grande porque ele é mais um complemento do primeiro. Ok? Se eu fizesse outro gráfico aqui, e nesse outro gráfico, ao invés de ser velocidade pelo tempo, eu vou ter a concentração pelo tempo. Mesmas cores, A azul, B vermelho. O que aconteceu? O A começou aqui em cima, pá, e atingiu o equilíbrio.
veio aqui, ó, para atingir o equilíbrio. Show? Mas o que acontece? Se tiver essa modificaçãozinha que nem teve antes, o A ele aumentar, o que vai acontecer é o seguinte, gente. Se o A aumentar, essa concentração de A ela vai subir. Ó, mesma coisa, ó. Teve uma subida aqui também. E aí o que vai acontecer? Depois a reação vai voltar, então vai ter de novo uma queda aqui assim. E vai ter uma nova subida aqui. Então percebam que sempre tem os pontos aqui, ó, que é quando tem a perturbação no equilíbrio. Teve um aumento aqui, que foi o que eu adicionei, por isso teve essa reta direta para cima. E aí depois, quando tem essa segunda queda e segunda subida, é porque está buscando o novo equilíbrio. Então, fica dessa maneira aqui. E lembrando sempre, lembrando mais uma vez, é importante deixar isso bem claro, que para ter um equilíbrio, as velocidades têm que ser iguais, mas as concentrações não. O que tem que ser nas concentrações é que elas não podem mais sofrer modificações, mas elas não precisam ter valores iguais. Beleza? Vamos para o segundo agora, para a mudança de temperatura. Bem, vamos lá. Quando eu tenho a variação da temperatura, os gráficos não são analisados o gráfico da energia da velocidade. Não é analisado o gráfico da velocidade. O que é analisado quando é modificada a temperatura é o número de moléculas que tem uma determinada energia cinética. Então, se eu for pegar aqui, ó, número de partículas, ou seja, número de partículas, e aqui a energia cinética, ou seja, a energia da transformação, a energia da transformação, a energia da velocidade. O que vai acontecer aqui é o seguinte: se eu for pegar e fizer o gráfico, por exemplo, a 25 graus Celsius, vai chegar mais ou menos aqui assim, ó. Isso aqui é 25 graus Celsius. Isso diz para mim o quê? Que tem uma certa quantidade de partículas e uma certa quantidade de energia cinética. E é isso que a gente viu no começo do ano, que sempre, como tem as trocas de energias entre as moléculas, quando elas estão se interagindo, quando elas estão se chocando uma com a outra, quando está tendo interação, quando elas estão próximas, acaba acontecendo essa variação de energia cinética. Nem todas têm a mesma energia cinética ao mesmo tempo, por causa dessas trocas que acontecem. Só que a gente pode ter uma média que é assim de um valor teórico que está mais aproximado da média desses valores. Só que quando acontece o aumento da temperatura, por exemplo, esse gráfico ele pode passar, por exemplo, para cá. Ó. Então, ó, percebam que esse aqui, por exemplo, se eu botar aqui, esse aqui é 60 graus Celsius, vocês percebam que esse segundo aqui tem uma média maior que o primeiro. Esse segundo tem uma média bem maior que o primeiro. Então, isso mostra para a gente o quê? Que as moléculas estão se movimentando mais, estão com uma maior tendência, uma maior velocidade, então estão mais reativas. Elas acabam tendo uma energia maior dentro delas. Mas peraí, se elas têm uma energia maior dentro delas, quer dizer que elas absorveram energia. Elas têm uma energia grande dentro delas. E nós sabemos que uma reação, ela tem dois tipos de reações, a reação endotérmica e a reação exotérmica. E se as moléculas elas absorveram um calor grande, estão mais energéticas, isso vai favorecer a reação justamente que é provocada pelo aumento da energia, pela absorção de energia, que é justamente a reação endotérmica. Então, quando eu falo de variação de temperatura, eu tenho que fazer essa análise aqui da energia cinética das moléculas, que quanto maior a temperatura, ela apresenta uma maior energia cinética, apresenta um maior movimento, uma maior energia nas moléculas, então favorecendo assim a reação endotérmica, que é a reação que tem que justamente absorver energia. Isso aqui é mais direto, é mais rápido, não tem velocidade. Vamos para o próximo. Lembrando que as dúvidas de vocês durante o momento síncrono, durante a aula, vocês podem tirar ou então deixar nos comentários do vídeo que eu respondo.
Quando eu vou falar de pressão, eu vou fazer duas análises também. A primeira vai ser com base na velocidade, parecida com a da primeira das concentrações, só que eu fiz uma pequena modificação aqui na reação. Ao invés de ser A formando B, eu botei 2A gasosos indo e voltando para B gasoso, ok? Para dar justamente, como a gente sabe, a diferença de moléculas gasosas, que é o que a gente precisa. Então, ó, quando eu for analisar isso aqui, eu vou fazer de azul o do A e de vermelho do B, que nem já estamos acostumados. Como é que vai ficar? A velocidade de A ela começa lá em cima e vem aqui. E a velocidade de B, ó, ela sobe e se encontra aqui. Se encontram ali, bem bonitinho. Atingiu o equilíbrio. Beleza, show de bola. Tá no equilíbrio aqui, tá bonitinho, pá. Mas aí, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a pressão no sistema. Ei, só que presta atenção uma coisa aqui. Eu não vou aumentar a pressão de um dos lados apenas, porque não tem como fazer isso. Não, eu vou pegar aqui as moléculas de A e vou aumentar a pressão delas. Não, eu vou aumentar a pressão do sistema como um todo. Então todos eles vão sofrer modificações. Ok? Qual vai ser essa modificação, gente? Ó, a velocidade de uma das duas reações vai sofrer um aumento. E lembrando aqui, ó, que como eu aumentei a pressão, eu tive um aumento. Eita, que sexta-feira! Um aumento de pressão. Nós sabemos que quando aumenta a pressão, a reação que vai ser beneficiada é a reação direta. Ela fica com uma setinha um pouquinho maior. Então o que acontece? A reação direta, que é a azul, ela vai sofrer um pulo, vai sofrer um aumento de velocidade. E após um certo tempo, após readquirir o equilíbrio, nós teremos a mesma configuração lá da concentração. Aí, os dois voltando ao equilíbrio. Então, nós temos o equilíbrio 1, a quebra do equilíbrio e aqui a reaquisição do equilíbrio, novo equilíbrio, equilíbrio 1 e equilíbrio 2. Percebam que esse gráfico aqui ele é bem parecido com um gráfico lá da concentração, porque a ideia é a mesma. Só que o que acontece? O importante ali no gráfico 2. Aquele gráfico 2 ali, eu vou falar de pressão parcial. Pressão parcial, nós temos que lembrar que é o seguinte: a pressão de um sistema, a pressão exercida, por exemplo, que nem a pressão na atmosfera, que é 1 atm, nós temos que lembrar sempre que essa pressão é exercida por todos os gases juntos, por a união de todos os gases. E aí o que acontece? A pressão parcial diz respeito justamente, eu vou pegar essa pressão total, a pressão que todos os gases estão exercendo juntos, e vou separar quanto dessa pressão cada gás está exercendo. Como é que eu faço isso? A pressão parcial eu calculo como a pressão total vezes a fração molar. O que é a fração molar? É uma porcentagem de quanto da mistura toda é daquele gás. Então, para fazer isso, eu posso pegar o número de mols da substância que eu quero, a substância A, dividido pelo número de mols totais. Isso aqui, essa divisão, geralmente é representada pela letra X. X da fração molar. Ok? Como é que fica esse gráfico aqui? Esse gráfico aqui fica o seguinte. Mesma coisa, mesmas cores. Ó. O do A começa lá em cima e desce. O do B começa embaixo e sobe. E mesma coisa, viu, gente? Ó, lembra que nas concentrações não precisava ser igual? Peraí, se as concentrações não precisam ser iguais, então a quantidade e o número de mol de cada um não precisa ser igual, a pressão exercida por cada um também não precisa ser igual. Só que o que vai acontecer? Teve um aumento de pressão no meio, né? E o aumento de pressão influencia os dois. Então o que vai acontecer? Vai acontecer um pulo, um aumento na pressão parcial dos dois. Os dois vão ter um aumento da pressão parcial. E aí, após isso, na nova aquisição, acontece de novo a diminuição de um
e o aumento do outro. Esse aqui é um pouquinho mais diferente. Mas ainda assim a ideia é parecida com o que aconteceu na concentração. Só que na concentração apenas um deles sofria modificação. Aqui na pressão os dois sofrem. Ok? Os dois sofrem essa modificação. Era para estar juntinhos aqui, ó, gente, um em cima do outro, só que eu fiz um pouquinho separado para vocês conseguirem ver direitinho o que acontece. Os dois sofrem um aumento, os reagentes de novo vão reagir, vão diminuir sua quantidade e os produtos vão aumentar um pouquinho ela. Ok? É isso que acontece. Lembrando que isso que eu fiz é para o aumento. Se fosse para a redução, para a diminuição, aconteceria a mesma coisa. Só que espelhado. Só que ao invés de ser para cima, seria para baixo. Beleza, pessoal? Eu espero que tenha dado para entender. O objetivo da aula de hoje era esse. A análise gráfica do deslocamento do equilíbrio. Tenham uma boa semana. A gente se vê na próxima. Valeu. Fui.